Muito bom dia. Bem-vindos à Faculdade de Direito, em mais uma manhã de trabalho. Eu começo por agradecer a todos os presentes, agradecer sobretudo ao Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira e aos seus institutos, a forma como marca o cotidiano da escola com uma ligação permanente aos temas do direito. Todos sabemos como o Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira, ao longo destes tempos, tem trazido para dentro da escola os temas mais atuais da nossa vida jurídica. Uma universidade é, sobretudo, uma casa aberta à comunidade jurídica. A Faculdade de Direito não é apenas um lugar onde se dá aulas, se aprende, se ensina, se investiga. É preciso colocar esta investigação ao serviço de quem aplica, de quem pensa o direito. Vivemos tempos onde a comunicação social cuida pouco disto. Os interesses vão para outro tipo de novidades e, por isso, cabe às escolas, em ambiente sereno, refletir sobre as soluções, propor soluções outras que não as adotadas pelo legislador e construir soluções legais adequadas, sobretudo soluções legais que correspondam ao direito, o que é cada vez mais difícil. Sendo assim, o Sr. Professor Paes Ferreira traz-nos a problemática da nova Lei Quadro das autoridades reguladoras, sabendo nós que estas autoridades já tiveram várias encarnações, que existe a necessidade cada vez mais de apurar conceitos, como será tratado daqui a pouco entre regulação e supervisão. Temos que perguntar qual é a matriz de independência das entidades administrativas independentes, quer a partir dos conteúdos normativos que respeitam, quer das suas próprias nomeações. Tudo isso são matérias intrínsecas ao direito e, mais uma vez, o professor Eduardo Paes Ferreira e a sua equipa colocam na Faculdade de Direito a temática certa no momento exato. Por isso, Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira, meu caro amigo Eduardo, dizer-lhe do orgulho que a Faculdade tem em poder contar com um professor que não só no munus da docência coloca os temas da atualidade, como traz a atualidade para dentro da docência. Muito obrigado a todos e votos de um bom trabalho. Muito obrigado ao seu diretor. O professor Vera Cruz, digamos, tem esta característica, a amizade dele não tem limites e, portanto, excede-se sempre na generosidade para comigo, mas, enfim, nem por isso essas palavras deixam de ser agradáveis e bem-vindas, como é evidente. Eu queria saudar todos os presentes, dizer da minha alegria também de os ver cá nesta longa jornada, e a jornada justamente vai ser tão longa e com tantos temas importantes e com intervenientes tão qualificados que vou ser bastante sintético nesta intervenção inicial. Queria cumprimentar de uma forma especial os senhores reguladores presentes e a generalidade das pessoas ligadas ao fenómeno da regulação que vieram até nós. Eu, enfim, creio que as faculdades de Direito, as universidades em geral, porventura, têm, digamos, uma dívida para com a regulação, que é não ensinarem praticamente o fenómeno regulatório. O curso de Direito, hoje em dia, depois da transformação de Bolonha para 4 anos, exigiu uma compressão de cadeiras que sacrificou muitas áreas tradicionais. Por exemplo, a cadeira de Direito de Economia, que hoje em dia seria basicamente uma cadeira de regulação e concorrência, foi transformada em cadeira facultativa, o que acho verdadeiramente lamentável. Tal como acho lamentável que, digamos, muitas pessoas saiam desta faculdade com noções muito escassas sobre 2 fenómenos, se quisermos, que são absolutamente fundamentais para a vida económica dos nossos dias, a regulação e a concorrência. A regulação e a concorrência que, como sabemos, aliás, o legislador tratou no mesmo plano, incluindo na Lei Quadro dos Reguladores também a autoridade da concorrência.
o que é, pelo menos, tratando-a como mais uma entidade reguladora, o que é, pelo menos, um tema controverso, mas que seguramente será debatido durante o dia. Todos temos a ideia da novidade, enfim, novidade relativa à história permite sempre diferentes contas, mas a novidade relativa do fenómeno de regulação em Portugal, que teve, aliás, aquele antecedente prévio à Constituição de 76 das comissões reguladoras no âmbito da organização corporativa, mas que evidentemente era um fenómeno de natureza muito diferente, mas que traduzia apenas essa presença forte do Estado na economia, tentando, através dessas instituições, controlar o mercado e, nesse caso, abafar a concorrência no mercado, contrariamente ao que se pretende com o atual fenómeno regulatório, que é um fenómeno, digamos, simpatizante da concorrência, que procura justamente estimular a concorrência em grande medida. A ideia de dotar as entidades reguladoras de um quadro normativo global, como sabem, também não é uma ideia recente. A senhora conselheira Fernanda Maçãs, aqui presente e que nos dá o gosto também de ser um dos oradores de hoje, trabalhou, aliás, com o professor Vital Moreira, se a memória não me falha, em 2003, num projeto de lei quadro das autoridades reguladoras. Esse projeto, embora se encontre publicado e seja, portanto, um instrumento de trabalho extremamente útil, nunca foi para a frente. Eu não sei se a autora se reconhece, se a coautora se reconhece nas soluções da atual lei. Eu diria que algumas das coisas que estavam na anterior lei passaram para esta. Digamos, os autores talvez sejam tentados a pensar que aquilo que há de bom na atual lei já estava na anterior e que aquilo que há de mau não estava na anterior. Já ouvi esta versão, embora não da professora Fernanda Maçãs, mas o que é certo, digamos, é que esta nova lei tem, do meu ponto de vista, vai-me desculpar a conselheira Fernanda Maçãs, um vício comum à anterior, que é um vício de diminuição do grau de independência das entidades reguladoras e em nome da unificação de regimes, da harmonização de procedimentos, criar um quadro que é, se quisermos usar uma expressão dura, muito opressivo das entidades reguladoras. Quando o que se pretendia eram entidades reguladoras cada vez mais independentes e com cada vez maiores meios para poderem exercer o seu munus, o seu mandato com toda a liberdade e com toda a possibilidade de desenvolvimento autónomo, muitas das soluções, designadamente das soluções no plano financeiro e várias outras que vão aparecendo ao longo da lei e que serão aqui analisadas, são extremamente limitativas das autoridades reguladoras, que têm um tratamento que as aproxima muito de entidades administrativas normais. E isso não penso que seja positivo para o desenvolvimento do fenómeno regulatório. Bom, depois esta lei quadro tem um problema de raiz também, que resulta da própria... Peço desculpa, Sr. Vice-Reitor, com licença, e desculpe-nos termos começado. Muito obrigado. Estava tão distraído nos meus pensamentos avulsos sobre regulação que não vi entrar. Tem outro problema de base, que é a própria designação lei-quadro, que apontaria para que se tratava de um instrumento normativo com um valor superior que condicionaria e se imporia aos estatutos, designadamente das autoridades reguladoras. Ora, não há nenhum critério que nos permita considerar esta lei como uma lei quadro, tal como é entendida pela Constituição, tal como é entendida pelo direito. A lei quadro, no máximo, constitui, se quisermos, uma espécie de lei quadro de um ponto de vista político, de um ponto de vista de indicação de política económica, não mais do que isto. Mas receio que, com o rigor e com a tendência, digamos, austeritária que acaba a dominar
todas as decisões legislativas, os próprios estatutos das autoridades que estão em processo de adaptação venham a ser rigorosamente delimitados por esta lei, o que é um erro. E então, digamos, se temos leis más ou leis, digamos, não muito boas para atenuar, como creio que é o caso desta lei, o que é que nos resta esperar? Resta-nos esperar a competência dos reguladores. Resta-nos esperar que eles, que já há muito tempo vêm trabalhando num quadro que não lhes é o mais favorável, continuem a exercer as suas funções com a competência e com a dedicação que o têm feito. E isto, creio, é aquilo que mais do que nunca se exige a todos nós no nosso trabalho cotidiano. E, portanto, estou seguro que mesmo soluções legislativas não muito felizes não impedirão um bom trabalho regulatório, mas seguramente que era melhor que as soluções tivessem sido mais felizes. Muito obrigado a todos. Bom, vou passar a palavra ao Sr. Professor João Barreiros, nosso vice-reitor, reitor da Universidade de Lisboa, para usar da palavra e depois encerraria a sessão de abertura. Muito obrigado, Sr. Professor. Bom dia a todos os presentes, todos os participantes neste encontro sobre a nova Lei Quadro das Autoridades Reguladoras, primeiras reflexões e perspectivas para o futuro. Em primeiro lugar, um pedido de desculpas formais pelo atraso, mas apareceu um imprevisto absolutamente complexo. Ora, é com grande prazer que represento neste caso o Sr. Reitor, professor António Cruz Serra, na abertura formal deste evento, e na sua pessoa quero felicitar os seus professores Eduardo Vera Cruz, diretor da Faculdade de Direito, e o professor Eduardo Paz Ferreira, presidente do IDEF, pela iniciativa que hoje tem lugar. É da natureza da Universidade proporcionar espaço de debate e de aprofundamento das grandes questões que a inovação coloca às universidades e às sociedades, e é da própria essência da função da Universidade alimentar os fluxos de informação necessários ao progresso e gerar as contradições que fazem avançar o conhecimento e as práticas. É, portanto, natural que a Universidade, neste caso por intermédio da sua Faculdade de Direito, seja promotora de uma discussão alargada sobre a nova Lei Quadro das Entidades Reguladoras, a Lei nº 67 de 2013, que foi publicada a 28 de agosto. Feito o convite para presidir a abertura formal desta sessão, senti naturalmente curiosidade por perceber a substância do evento e permitam-me então que vos transmita algumas poucas reflexões de um não-jurista que tentou compreender o enquadramento desta Lei Quadro e as suas implicações. A Lei Quadro das Entidades Reguladoras estabelece princípios e normas por que se regem as entidades administrativas independentes com funções de regulação, de promoção, de defesa da concorrência na atividade económica, nos setores privado, público, cooperativo e social. Para além da matéria mais substantiva e dos processos de regulação e da orgânica das entidades que a devem assegurar, permitam que saliente alguns poucos pequenos detalhes que me despertaram curiosidade. No número 8 do artigo 17º, determina-se que o provimento do Presidente do Conselho de Administração deve garantir a alternância de género e o provimento dos vogais deve assegurar a representação mínima de 33% de cada género. Fiquei satisfeito. Por outro lado, num país em que se eternizam cargos e em que se repetem e sobrepõem protagonistas, suscitou-me atenção uma duração de 6 anos, não prorrogáveis para os mandatos, não renováveis, e o reforço da exclusividade e das incompatibilidades dos administradores. Pareceu-me bem. Mas o ponto que porventura mais me interessou foi a referência à autonomia própria que as entidades reguladoras dispõem quanto à gestão financeira e patrimonial e a flexibilidade que lhes é concedida quanto às regras da contabilidade pública, nomeadamente as normas relativas à autorização de despesa, à transição e utilização de resultados líquidos e à cativação das verbas. Os resultados líquidos das entidades reguladoras transitam de ano e podem ser utilizados em benefício dos consumidores ou do setor regulado nos termos a definir nos estatutos de cada entidade reguladora. Perdoar-me-ão neste ponto o contágio e a referência aos problemas que afetam as universidades e que são do domínio público, mas não posso deixar de pensar que as universidades, que se veem limitadas na utilização de saldos de receitas próprias, que são essenciais ao desenvolvimento da investigação, ao seu apetrechamento e à criação de vantagens concorrenciais imprescindíveis para o desenvolvimento do país, mais não querem neste domínio do que ser tratados
ou tratadas com as prerrogativas concedidas às entidades reguladoras. Percebo que manter um sistema complexo em estado regulado é uma tarefa difícil e que isso exige a consolidação de mecanismos eficazes e de componentes judiciosamente desenhadas para cumprir funções precisas. Possa a Lei Quadro contribuir para o benefício dos consumidores e para o equilíbrio dos setores que se pretende regular. Desejo-vos um ótimo dia de trabalho e um proveitoso aperfeiçoamento. Muito obrigado. Está encerrada a sessão de abertura e agora segue-se de imediato a primeira sessão de trabalho. Muito obrigado a todos e excelente trabalho.